Shavua Tov, boa noite a todos, bem-vindos a mais um encontro do nosso Akhel virtual, do nosso ano de congregação, quando estamos promovendo esses encontros virtuais para congregar, para nos reunir em torno de judaísmo com alegria, com entusiasmo, conforme prescreve a Torá, conforme nos instruiu o Rebbe, para aproveitar mesmo nesses tempos, ainda na diáspora, quando não temos o Beit HaMikdash, não temos o sentido literal da mitzvah de Akhel, que começava em Sukkot, no pátio do Beit HaMikdash, encabeçada pelo rei de Israel. Então, tudo isso ainda na prática não vigora, mas o sentido espiritual da mitzvah, com toda a sua riqueza, com tudo aquilo que ela pode agregar valor na nossa vida, o Rebbe enfatizou que isso se faz presente mesmo nos dias de hoje, em qualquer lugar, e que é importantíssimo a gente se reunir, congregar, aproveitar ao máximo esse ano, que é um ano com um potencial fabuloso. E no último Akhel, que o Rebbe esteve conosco em 1987 e 88, nós vimos o quanto o Rebbe enfatizou a importância de congregar, de promover encontros, de reunir homens, mulheres, crianças em toda oportunidade, principalmente em dias especiais, em datas especiais, ou à véspera de datas especiais, conforme a gente se encontra agora. Então, é o que nós estamos fazendo. E eu tenho certeza absoluta que isso só vem estimular e enriquecer não só o judaísmo de todos que participam, mas também trazer mais significado, mais alegria para as nossas vidas, agregar mais valor. E nós acabamos de iniciar uma semana que é a semana mais alegre do calendário judaico. Talvez muitos tenham já ouvido falar e conhecem aquilo que é trazido como alahá, como lei no Shulchan Aruch, no nosso Código de Leis, em relação ao mês de Adar. Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Desde a entrada, o início do mês de Adar, se aumenta em alegria. O mês de Adar é o mês que nós temos a festa de Purim, que marca uma sobrevivência milagrosa do povo de Israel contra os decretos e perseguições antissemitas de Haman. Mas, na realidade, Purim é uma festa de ordem rabínica. As mitzvot de Purim, Purim e Hanukkah são festas que vieram depois do término, do fechamento da Torá, com o falecimento de Moshe Rabbeinu. Então, Purim e Hanukkah não se encontram na Torá, foram festas marcadas, instituídas pelos nossos rabinos posteriormente. Mas, em termos bíblicos, daquilo que consta mideoraita, aquilo que é por ordem, comando divino direto na Torá, a festa mais alegre que nós temos no calendário judaico é a festa de Sukkot. Quando a Torá nos diz sobre a mitzvah de se alegrar nas festas, em todas as festas, em Pesach, em Shavuot, Sukkot, mas há uma ênfase muito maior em relação à festa de Sukkot. Vesamachta bechagecha, ve'aitach sameach, alegre-se na festa, esteja completamente alegre, feliz, etc. E assim de fato acontecia também no Beit HaMikdash, no templo sagrado em Jerusalém. Haviam celebrações que varavam a noite, literalmente as pessoas não dormiam. Havia tanta festa durante todas as noites de Sukkot, com participação de todos, inclusive grandes mestres rabinos. Nessa festa eles ficavam até irreconhecíveis, alguns faziam números de malabarismo, de acrobacias, e tudo para estimular a alegria, dançavam, cantavam. O Talmud nos fala que as pessoas diziam os nossos olhos não fechavam, eles cochilavam um pouco dançando. Enfim, a alegria era tão grande, tão intensa, e de fato os nossos sábios dizem que quem não viu e presenciou a alegria que predominava
em Jerusalém ou no templo sagrado, em Simchat Beit HaShoevah, nesses dias de Sukkot, não sabe o que é alegria. A gente imagina que já viu muitas festas e shows e comemorações, mas fala, nada se assemelha àquela alegria intensa vivenciada justamente na festa de Sukkot no Beit HaMikdash. Por enquanto, quem sabe até amanhã as coisas mudem, mas por enquanto ainda não temos o Beit HaMikdash, mas a mitzvah de estar alegre em Sukkot, ela continua existindo, e sobre isso nós vamos falar um pouco hoje à noite. Amanhã à noite, em menos de 24 horas, começa a festa de Sukkot. E na nossa própria liturgia ela é chamada também de Zman Simchateinu, período da nossa alegria. Portanto, todos os 7 dias de Sukkot, e aqui na diáspora depois nós emendamos, depois com Shmini Atzeret, Simchat Torah, são dias de intensa alegria. E como é uma festa de ordem bíblica, como nós falamos, a Torá prescreve estar alegres, portanto, pela Torá é a semana mais alegre do calendário judaico. Um certo switch, já comentamos sobre isso no nosso último encontro, depois dos dias austeros, sérios, de Rosh Hashanah, os 10 dias de Teshuvah, o Yom Kippur. Agora há uma guinada, uma certa mudança de abordagem, seguindo o que nos prescreve a Torá. Apenas esclarecendo o que a gente tem feito nesses encontros, ou o que a gente tem procurado fazer, principalmente quando eles ocorrem antes de datas especiais no calendário judaico. A gente tem procurado mencionar a data que se aproxima, explicar o seu teor, o seu conteúdo. Mais do que isso, à medida do possível, também falar um pouco do significado dessa data, a sua origem, sua razão de ser, por que ela é comemorada e como ela é comemorada. E, sobretudo, a gente tem procurado destacar o lado mais profundo, chegando até o lado místico por trás dessas celebrações, dessas comemorações. Aquilo que nos ensina a Hassidut, que os ensinamentos hassídicos trazem para nós. A Hassidut trouxe de forma próxima e acessível a todos nós conceitos que a Kabbalah tinha revelado, conceitos esotéricos muito elevados, muito profundos, que apenas grandes cabalistas tinham acesso a isso, podiam captar alguma coisa, porque são conceitos muito abstratos. A Hassidut, de certa forma, aproximou isso, não vou dizer popularizou, tornou acessível, mas sem perder a profundidade, sem mexer na essência, preservando a riqueza original do conteúdo profundo desses ensinamentos. A Hassidut trouxe isso de forma acessível para todos nós. E conforme a gente costuma dizer, imaginem vocês, vamos dizer, no século XIX, ou coisa assim, uma pessoa, Deus nos livre, sentiu uma dor aqui, um aperto lá. Com os recursos que se tinha na época, um médico chegava e... será que ele está com dor, está com problema no fígado, ou será que é nos rins, ou será que é coração, ou um problema no pulmão? Então ia palpando aqui, ali, etc., para descobrir supostamente onde é o problema, qual pode ser o problema. Então ficava muito difícil de diagnosticar as coisas dessa forma, dessa maneira. Depois, com o passar do tempo, foram surgindo várias inovações tecnológicas na área da medicina também, e de repente já havia chapas de raio-x, depois muito mais do que isso. Hoje nós temos uma série de recursos, não é? Uma pessoa faz um eletrocardiograma, hoje nós temos um eco, hoje nós temos não só imagens, mas nós temos imagens todas as dimensões e etc. Hoje se pode mapear e monitorar por dentro e a fundo o que acontece no corpo humano, não é? Se faz uma ressonância, que a gente não precise de tudo isso. Mas hoje em dia os recursos, antigamente, quando só se apalpava, se via as coisas de forma muito superficial, só a grosso modo, de forma externa, e era muito difícil diagnosticar e saber exatamente qual o problema e como tratá-lo. Hoje em dia, quando nós temos essa capacidade de se aprofundar,
Então, não há dúvida que isso dá muito mais precisão, isso traz uma série de benefícios. Isso no campo da medicina, ou no campo da ciência, transpondo essa metáfora, essa analogia para o campo judaico, essa é a diferença entre nós conhecermos o que está na Torá, mas somente no plano externo, ou somente no plano superficial, sem entender toda a profundidade, toda a riqueza, todo o conteúdo maravilhoso que a vivência judaica possui e que nos oferece. Então, não há dúvida que durante séculos Eudim estudavam a Mishnah, Gemara, o Talmud, chegavam na Halachá, ou tinham ensinamentos de ética, etc. Mas essa dimensão profunda, que somente a parte profunda, mística da Torá, que é chamada de Nishmata Deoraita, a alma da Torá, né? Que o Zohar nos ensina, que os livros místicos, e que é trazido para nós de forma acessível pela Hassidut, somente dessa forma a gente pode vislumbrar o efeito das mitzvot, o significado mais profundo, a riqueza que elas oferecem, e mais do que tudo, isso nos oferece também a possibilidade da gente saber focar. É diferente quando você faz uma mitzvah só para desincumbir-se de uma obrigação, ou quando você sabe quais são os efeitos que ela produz, seja de forma cósmica, no mundo e de forma global, geral, como também no nosso mundo interno, né? Que benefícios ela nos traz individualmente. E, portanto, quando a gente fala de cada uma dessas festividades, quando a gente fala de cada uma dessas datas, a gente procura também oferecer pelo menos uma amostra daquilo que é trazido nos livros profundos, nos livros de Hassidut, para enriquecer o nosso conhecimento a respeito da data, para a gente saber aproveitar bem essa data, não é? O seu conteúdo, o que ela oferece, porque os livros místicos eles nos explicam quais são os fluxos de energia divina que estão disponíveis em cada época do ano, ou relacionados, associados com cada data ou com cada festividade. No momento que a gente sabe se conectar, ou a gente sabe meditar e focar nisso na hora do cumprimento da mitzvah, nós atraímos, nós incorporamos, nós internalizamos essa energia, captando isso dentro de nós e produzindo um efeito positivo. Bom, vamos para a festa de Sukkot. A festa de Sukkot que começa amanhã ao entardecer, a festa de tabernáculos, ou como é traduzido, enfim, ela vem nos lembrar, conforme diz a própria Torá e conforme trazido nas nossas rezas, ela vem nos lembrar as cabanas, as tendas nas quais habitaram os nossos antepassados durante 40 anos no deserto, quando Deus os tirou milagrosamente do Egito após o êxodo, até a entrada na Terra Prometida. Houve um período de 40 anos, e nesse período de maturação do povo, etc., nesse período no deserto, de certa forma, os judeus talvez estavam numa condição de homeless, saíram de lá, não que lá estivesse muito bem e muito bom, lá no Egito, porque lá eles estavam submetidos à escravidão, saíram de lá, mas levou um tempo até chegar ali, até chegar na Terra Prometida, e durante todo esse tempo, toda essa longa jornada, os judeus viveram em tendas no deserto, mas essa Sukkot, a Sukkah, essa choupana, essa cabana, ela vem nos lembrar também um milagre que acompanhou o povo de Israel durante essa jornada, que eram as nuvens de proteção, que Deus cercou todo o acampamento judaico. Ananei Kavod, são chamadas ainda de nuvens de esplendor, porque elas produziam uma sombra sobre todo o acampamento. Imagina, anos a fio no deserto, então isso climatizava, ar-condicionado não tinha lá, não é? E os judeus tinham essa longa jornada, e haviam também inimigos que atiravam lanças, dardos e flechas e etc. Se fala que essas nuvens cercavam o povo por todas as direções, criavam como
um teto que amenizava o calor escaldante do deserto e também criavam como paredes de proteção por todas as direções. Isso climatizava de forma agradável e trazia uma proteção em todos os sentidos para o povo de Israel. Então, em lembrança e reconhecimento, em gratidão a esse milagre divino que nos acompanhou, né? A esse milagre que nos assistiu durante todo esse período. Então, nós celebramos a festa de Sukkot durante uma semana inteira. E na festa de Sukkot, além das mitzvot que se aplicam em todas as festas, né? O acendimento de velas antes do início do Yom Tov, do feriado religioso, basicamente por parte das mulheres, ou o Kiddush, que é feito antes do início das refeições, as refeições festivas, etc. Então, isso está presente em todas as festividades. Mas nós temos as mitzvot especiais de cada festa. Então, em Rosh Hashanah era o toque do shofar, em Yom Kippur o jejum, o arrependimento, a tshuvah, o vidui, a confissão. Em Sukkot nós temos a mitzvah de habitar na Sukkah e essencialmente fazer as refeições, comer na Sukkah. E além disso nós temos a mitzvah de tomar 4 espécies de plantas, Netilat Dalet Minim, essas plantas em hebraico são chamadas o etrog, o lulav, adas, aravá. Enfim, o lulav o etrog é uma fruta cítrica rara, especial. O lulav é uma folha de palmeira, de tamareira. Adas é traduzido como mirta. E aravá são folhas de salgueiro, de uma forma especial, com características especiais, e nós juntamos essas 4 plantas, fazemos uma brachá, cada dia de Sukkot, com exceção do Shabbat, nós juntamos essas 4 plantas, fazemos uma brachá sobre elas quando estão todas juntas. Em seguida, nós fazemos movimentos por todas as direções, para cima, para baixo. Nisso consiste a mitzvah. Isso pode levar 1 minuto apenas, né? Às vezes, para cumprir a mitzvah. Durante a reza, alguns voltam a fazer esses movimentos no Hallel, mas enfim, a mitzvah é conhecida como mitzvah de Netilat Lulav. Lulav é a folha de palmeira, de tamareira mais alta, e a brachá menciona o Lulav, mas por extensão se refere a esses 4 tipos de plantas. Sobre a mitzvah de Sukkah, interessante que a própria Torá nos dá um motivo e razão por que essa mitzvah foi prescrita e, de certa forma, também qual o objetivo dela. Em geral, a Torá nos traz as mitzvot, nos traz os preceitos, sem dar explicações por que esses preceitos foram estabelecidos ou qual o objetivo deles. Isso é o que a gente tem que fazer, né? Os nossos comentaristas, os nossos sábios, eles se aprofundam sobre isso e procuram esclarecer ou descobrir qual o significado das mitzvot, ou qual o objetivo de cada uma delas, mas aqui não precisamos ir longe, porque a própria Torá nos diz, Basukot teshvu shivat yamin, vocês devem se assentar na Sukkah, nessas choupanas, né? Porque a Sukkah é uma moradia provisória, temporária, uma moradia que obrigatoriamente não pode ser uma construção definitiva com teto de concreto ou mesmo de tijolos, etc. Não, tem que ser algo natural e de certa forma até frágil, toda a cobertura, todo o teto deve ser constituído de vegetais já cortados que não estão ainda presos ao solo, etc. E assim, esse é um teto, de certa forma, um pouco mais frágil, né? Diferente daquilo que nós estamos acostumados durante o ano todo. E a Torá nos prescreve sair do conforto da nossa casa, da nossa sala de jantar, conforto do nosso lar, ir habitar, ou comer, fazer as refeições dessa semana na Sukkah. Interessante que isso também exige de nós que a gente seja um pouco flexível, e isso acaba tornando a festa de Sukkot um pouco interessante, porque ela também se torna um pouco imprevisível. Se a gente for especular hoje nos aplicativos de meteorologia, não é?
Então a pessoa vai para Sukkah, quando você come na sua casa, não importa, faça chuva, faça sol, esteja ventando, faça frio ou calor, você está no conforto da sua casa e tudo bem. Mas quando a Torá te prescreve ir comer na Sukkah, tem aqueles que dormem até na Sukkah, daí você fica sujeito a uma série de imprevistos. E de repente você toma consciência, às vezes a gente tem a sensação, ou pelo menos quer ter a sensação que está tudo sob controle, ou eu domino e controlo tudo. Isso é um pouco de presunção da nossa parte, um pouco de prepotência, imaginar que nós estamos no controle sempre, tudo está nas nossas mãos. De repente vem a festa de Sukkot e nos coloca numa situação que nós estamos expostos às condições climáticas, às situações meteorológicas, aos imprevistos do tempo, não é? E que na realidade esse conceito de que está tudo sob controle, não só que é muito relativo, ele é absolutamente, nós temos que saber que quem está no controle de tudo, Deus lá em cima. E de certa forma a festa de Sukkot com a sua mitzvah, ela nos desafia a gente se conscientizar disso, o que às vezes a gente esquece, às vezes a gente imagina que está tudo sob controle, tudo é ciência exata, lei de causa e efeito, como tudo de acordo com o previsto, e nós sabemos que a vida não é assim. Mas de qualquer forma, a Torá nos diz qual o objetivo de habitarmos na Sukkah durante essa semana inteira, Leman yedeu dorotechem, para que assim saibam todas as gerações seguidas, que basukot roshavti et bnei Israel, que em cabanas choupanas eu assentei os filhos de Israel, beotzi otam eretz Mitzrayim, quando os retirei do Egito por ocasião do êxodo. Então, por um lado, a festa de Sukkot nos remete ao período do êxodo, algo que aconteceu 3.300 anos atrás, né? E vem como lembrança dessa jornada longa que nós fizemos durante todo o período do deserto, que não haveria outra forma de sobreviver no deserto sem essa proteção divina. Não apenas as tendas que nós habitamos, mas principalmente essas nuvens divinas que milagrosamente nos cercavam, nos acompanhavam, nos protegiam, nos assessoravam, e isso viabilizou e permitiu a nossa vida, a nossa sobrevivência no deserto, até que chegasse o momento de realmente entrar na Terra Santa, na Terra Prometida. Então, essa mitzvah, a própria Torá nos diz que ela tem esse objetivo de nos conscientizar desse acompanhamento divino, dessa proteção divina. O rei David, ele fala num salmo, Im Hashem lo yishmor ir, shav shakat shomer. Se Deus não está protegendo a cidade, todos os seus guardiões, todos os guardas e os policiais, isso é em vão. Em outras palavras, sabe, hoje nós vivemos, infelizmente, em certos lugares, ou mesmo, nós vivemos, sabe, cercados de cercas, de grades, de guaritas, de esquemas de segurança e etc., que isso às vezes também dá uma falsa impressão. Primeiro, o próprio fato da gente ter que estar numa situação dessa, isso por si só, o fato da gente ter se acostumado que é assim, isso por si só já é algo preocupante. Mas, com tudo isso, nós sabemos que tudo isso resolve, adianta. Se fala, se não há proteção divina, nós temos que tomar todas as medidas, temos que tomar todas as precauções, mas no final das contas, o guardião mor, quem depende de tudo é Hashem, é Deus. E de certa forma, esse também é um dos significados, é uma das mensagens da festa de Sukkot, que tudo depende dessa proteção divina nos cercando, nos envolvendo. Interessante que justo nesse momento, quando a gente se expõe e que a gente demonstra ou assume até nossa fragilidade de estarmos expostos, de estarmos numa cidade meio sem tetos, de estarmos expostos à chuva, ao vento, ou sei lá, situações imprevistas, etc. Justamente a Torá nos diz que esse é o período de maior alegria. Então
talvez eu ficasse mais alegre e feliz no conforto da minha casa, ou talvez eu ficasse mais feliz quando me sentisse mais protegido, ou mais... Aqui se fala, não, a verdadeira alegria acaba vindo da nossa conscientização do nosso vínculo com Deus, até da nossa dependência de Deus. Quando nós estamos conectados a Ele, quando nós sabemos que a verdadeira proteção, acima de tudo, vem dEle, que quem nos acompanha, quem nos protege é Ele, o bom Deus. Então, nós estamos em boas mãos. Isso deve trazer para nós alegria, satisfação, felicidade, etc. Falando um pouco desse switch, dessa mudança, não é, que alguns veem até como mudança radical, comentamos isso no encontro anterior, os 10 primeiros dias desse mês foram dias muito sérios, austeros, dias do julgamento, avaliação, de introspecção, autoanálise, balanço pessoal, e de repente a Torá agora, não é, numa mudança, alguns acham até meio brusca, repentina, nós tivemos 4 dias de intervalo, desde a saída do dia de Yom Kippur, do dia do perdão, quando estávamos jejuando, estávamos confessando, estávamos pedindo perdão, etc. Agora vem a Torá e nos diz, agora é um momento quase que de extravasar, agora é um momento de alegria, de celebrar, de comemorar, de ficar feliz, de vibrar, de cantar, de dançar, e num crescente essa alegria deve ir aumentando. Falando sobre esses 2 aspectos do mês de Tishrei, esses 2 momentos tão próximos, então vamos recorrer a 2 frases, uma do Cântico dos Cânticos do rei Salomão e outra do Teilim dos Salmos, do pai do rei Salomão, do rei David. O rei Salomão, ele utiliza o Cântico dos Cânticos como uma metáfora, ele descreve o vínculo, a relação, a conexão entre Deus e o povo de Israel, tomando como exemplo o amor entre noivo e noiva. Isso é uma coisa poética, muito bonita, profunda, inclusive há segredos místicos no Shir HaShirim. Alguns se conta que até entre os nossos sábios havia uma certa controvérsia sobre a santidade do Shir HaShirim, né? De ser incluído nos 24 livros sagrados do Tanakh, da Bíblia. Haviam aqueles que eram contra, porque alguns, quem pegar o Cântico dos Cânticos traduzindo ao pé da letra, alguns podem achar, Deus nos livre, que isso parece um conto erótico, não é uma coisa assim, né? Mas se fala que no final das contas foi Rabi Akiva, um dos maiores sábios nossos de toda a história, cerca de 2000 anos atrás, que ele fez uma afirmação, e isso é o que definiu. Você falou, olha, saibam que se todos os livros bíblicos são Kodesh, são sagrados, o Shir HaShirim, o Cântico dos Cantos, é Kodesh Kodashim, é o santo dos santos, é o mais sagrado de todos os sagrados. Daí se incorporou o Shir HaShirim, mas de fato nós temos coisas muito profundas, místicas, elevadas no Shir HaShirim, que tem que saber ser lido e interpretado. Então lá nós encontramos um versículo que diz o seguinte, como a noiva descrevendo a aproximação com o noivo, Smolo tachat leroshi, a mão esquerda dele está abaixo da minha cabeça, como se estivesse assim envolvendo o pescoço. Vimino techapkeni, quase uma dança, na verdade um abraço, e com a mão direita ele me abraça. Ou seja, com a mão direita vem o abraço, enquanto que a esquerda ela está abaixo da minha cabeça. Não? Esse é o versículo, essa tradução. Os livros místicos, eles explicam qual o significado mais profundo disso. É trazido na introdução do Zohar, numa linguagem mística profunda, etc. Conhecido que existem as 10 sefirot, 10 atributos divinos, que são 10 maneiras, 10 canais diferentes através dos quais Deus se manifesta. Então, se fala que Chesed, numa simbologia, Deus não tem corpo nem expressão corporal, isso é um dos princípios básicos fundamentais da fé judaica, mas se utiliza como metáfora
para se aproximar da nossa mente certos conceitos. Então, Tikkun Zohar, a introdução do Zohar nos diz que Chesed Droa Yemina, bondade, o atributo de bondade divina é equivalente e correspondente ao braço direito. Braço direito, entre aspas, nem braço nem direito, mas tudo isso é uma simbologia. Gvurá Droa Smola, e o braço esquerdo, entre aspas, não é? Se a gente visualizasse, ou se a gente imaginasse, transpondo para a espiritualidade, ou aplicando a divindade, então se fala que Gvurá, que significa rigor, severidade, é equivalente ao braço esquerdo. Pelo menos para a maioria das pessoas que não são canhotas, interessante que o braço direito é o braço mais forte. Então, nessa visão do divino, se fala que o braço direito, entre aspas, corresponde ao atributo de Chesed, de bondade, misericórdia. Já o aspecto de rigor, severidade, está associado ao braço esquerdo, mas a gente vê Deus, por vezes, se manifesta de forma bondosa no mundo, intervindo com bondade, com misericórdia, com piedade. Existem momentos na história, tanto na história da humanidade, na história do povo judeu, como também na história de vida individual de cada um de nós, onde o que parece se manifestar é mais o aspecto, parece que Deus está agindo com, entre aspas, o braço esquerdo com gvurá, com rigor, com juízo, com severidade. Mas como nós falamos, enfatizamos sempre o braço direito, que é o braço mais forte, o que predomina, o que prevalece mais, é o lado direito que equivale a Chesed. Aqui nós estamos falando de correntes políticas ou coisa assim. Isso numa terminologia cabalística que é trazida no Zohar, certo? Voltando ao versículo no Shir Hashirim, no Cântico dos Cânticos, onde a noiva descreve o noivo, Smolot Tachat Roshi, sua esquerda está abaixo da minha cabeça, mas com a direita ele me abraça. Interessante que o versículo fala primeiro do braço esquerdo, para depois contar do direito. Então, os livros místicos explicam que esse versículo se refere ao mês de Tishrei, que nós estamos vivenciando agora. E esse mês começa com Smolot Tachat Roshi. O seu, maiúsculo, braço esquerdo, entre aspas, está abaixo da nossa cabeça, ou seja, o braço esquerdo está relacionado com o atributo de rigor, de justiça, juízo, severidade. Isso tem a ver, está abaixo da minha cabeça, isso tem a ver com os primeiros 10 dias do mês, os 10 dias de arrependimento, os chamados Yamim Noraim, os dias temíveis, o Rosh Hashanah, que é Yom Adin, o dia do julgamento, o Yom Kippur, que é um dia de jejum, de tshuva, de retorno a Deus, de arrependimento, para obter o perdão. Mas tudo isso, nesses dias, o que está enfatizado na relação de Deus com o povo de Israel, na relação nossa com o Criador, é o braço esquerdo divino, entre aspas, por assim chamar. É mais o lado de juízo, rigor ou severidade. Porém, depois se fala, depois do Semolot Tachat Roshi, da esquerda, abaixo da minha cabeça, Viminot Echabkeini. E os livros místicos explicam, com a direita, com a destra, ele me abraça. Os livros místicos dizem que justamente por termos passado e passado tão bem por esse período de 10 dias, que nós preenchemos com conteúdo, nós aproveitamos, nós meditamos, refletimos, nos arrependemos, tomamos boas decisões, demos guinadas na nossa vida, etc. Então, por mérito disso, que nós assimilamos aquilo que o lado esquerdo, entre aspas, o lado de rigor, severidade, transmitiu nesse primeiro período do mês, então isso nos tornou aptos agora para receber esse abraço divino, Viminot Echabkeini, com o seu braço direito, com sua destra, que representa bondade, piedade, misericórdia. Isso se expressa principalmente na festa de Sukkot, daí o grande motivo da alegria nossa. Depois que nós saímos vencedores de todo esse período anterior, dos dias de julgamento, agora vem aquele abraço. Agora vem esse abraço divino, quando Deus nos acolhe, na verdade, dizendo, olha, houve julgamento, houve juízo, etc. Talvez vocês estavam preocupados com isso, mas na verdade eu amo vocês. Eu quero vocês bem perto de mim. Vocês se aproximaram, e não só que nós
às vezes estamos afastados, distantes, rompidos, mas aqui nós nos reconciliamos, ele aceitou nosso pedido de desculpas, ele nos abraça. Eu estou acolhendo vocês, eu quero vocês perto de mim, isso significa eu abraço com a direita. E a direita é a bondade divina. Então, se fala assim, aquilo que no primeiro período do mês, o que estava em evidência era mais o atributo divino de rigor, de severidade, de juízo. Em Rosh Hashanah, 10 dias de Teshuvah, Yom Kippur, isso passou. E agora vem o período de alegria, o período de união, de conexão profunda e intensa com extremo prazer, satisfação, alegria. Isso é a festa de Sukkot. Mais do que isso, agora vamos para o rei David no Teilim, nos Salmos. Há um versículo nos Salmos até um pouco enigmático, que diz o seguinte: Tiku b'chodesh shofar, toquem no mês shofar, bakese leyom chageinu, o que está oculto virá à tona no dia da nossa festividade. Um versículo até um pouco enigmático, de difícil tradução e que requer interpretação. Consta nos Salmos do rei David. Mais uma vez, recorrendo aos livros da Hassidut, os livros místicos, eles dizem o seguinte: Tiku b'chodesh shofar, toquem no mês shofar, isso se refere ao mês de Tishrei, que começa em Rosh Hashanah já com o toque do shofar, nós tivemos também toque do shofar no dia do Yom Kippur, né? Ele nos fala depois que através do toque do shofar, bakese, kese vem do hebraico kisui, kisui é encobrimento, ocultação, algo que está escondido, encoberto, mechusé, que está coberto, né? Então ele nos diz, através do toque do shofar, bakese, tudo aquilo que estava encoberto, tudo aquilo que estava oculto, fechado, se revela, vem à tona, se manifesta Leyom Chageinu, no dia da nossa festa, festividade, se referindo à festa de Sukkot. Ou seja, durante o período de toque do shofar, durante os dias iniciais do mês de Tishrei, Rosh Hashanah e Yom Kippur, shofar, ele representa o chamado para Teshuvah, representa um despertar espiritual, sair da inércia, sair da dormência, que às vezes nos deixa estagnados, né, sem perspectiva, sem vontade de evoluir, de crescer espiritualmente, de aprimorar o caráter, de melhorar na nossa conduta com o semelhante e com Deus. Né? Então o shofar, ele vem nos despertar para tudo isso, nos motivar. Você fala que depois que nós tocamos o shofar na primeira parte do mês, então tudo aquilo que estava encoberto, toda a energia positiva, todas as bênçãos divinas, inclusive tudo aquilo que nós atraímos, desencadeamos e produzimos nos dias de Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc., nesses dias sagrados, tudo isso que estava encoberto, né? Porque enquanto nós estávamos trabalhando com arrependimento, com autocorreção, etc., não dava para medir, avaliar o que estava acontecendo, mas se fala que isso se revela, se manifesta quando? Na festa de Sukkot. E por que é importante enfatizar isso? Importante enfatizar, porque muitas sinagogas lotam, superlotam em Yom Kippur, em Rosh Hashanah e depois no Yom Kippur. Uma pessoa muito interessante, que era rabino, também, depois também cantava em melodias, se tornou muito popular. Ele conta que foi para diversos grandes rabinos da geração passada, nas últimas décadas, e até com uma sugestão, ele dizia que se fosse por marketing para o judaísmo, talvez fosse preferível que as sinagogas lotassem em Simchat Torah. Simchat Torah vem logo no fim, depois de Sukkot, o dia de danças com a Torá, dia de alegria máxima, quando nós encerramos um ciclo de leitura completa da Torá e vamos logo reiniciar o próximo. E tradicionalmente é um dia de maior alegria nas sinagogas, onde se canta, se dança, e se comemora, e se celebra. Porque ele dizia, sabe qual é o problema?
ele dizia, eu lamento por aqueles Yehudim que vêm na sinagoga, às vezes ele vem na sinagoga só Yom Kippur, um dia que as pessoas estão jejuando, famintas, com dor de cabeça, alguns com enxaqueca, e as pessoas rezando, algumas pessoas com lágrimas nos olhos, pedindo perdão, pedindo um ano bom, ou pedindo cura, pedindo parnusa, sustento, e etc., sabendo que é um dia decisivo. Mas no final das contas, aquele Yehudi que aparece naquele dia, e o problema às vezes está que se ele apareceu somente naquele dia, o judaísmo inteiro fica associado na sua mente ou no seu coração com jejum, flagelo, com dor de cabeça, com sofrimento, com dor, com arrependimento, né? Então, por isso ele dizia, isso às vezes se torna um problema. Então, o judaísmo começa a ter uma conotação meio dolorosa, né? Por isso ele dizia, e ele tentou até fazer uma campanha que os rabinos incentivassem, sabe o quê? E alguns diziam, até de forma, pode parecer radical, se você só vai vir um dia na sinagoga, então, sabe o que? Em vez de vir por vem em Simchat Torah, porque quando você chegar em Simchat Torah, o Sukkot, você vai ver as pessoas alegres, felizes, cantando, dançando, celebrando, comemorando, e é assim que o judaísmo tem que ser encarado, não? Mas de qualquer forma, nós dissemos isso porque às vezes as pessoas têm uma tendência, e isso a Hassidut enfatizou de sobremaneira, o quanto é errônea essa perspectiva, essa percepção. Algumas pessoas imaginam que espiritualidade e elevação está associada com seriedade, com jejum, com dor, etc. A Hassidut contestou totalmente isso. A Hassidut veio e comprovou o contrário das fontes judaicas, né? Que o judaísmo original, ele prega exatamente o contrário, o oposto. A maior elevação espiritual que se obtém não é através de dor, não é através de flagelo, não é através de jejum, é através de alegria. Alegria por estar conectado com Deus, alegria por estar próximo do Criador e etc. E quando você sente alegria, alegria é plenitude. Então você sente essa alegria, independente de circunstâncias, de situações, isso nos ensina a festa de Sukkot. Por isso, os livros da Hassidut enfatizam que tudo aquilo que, prestem atenção, isso não é uma frase de efeito e não estamos dizendo só por dizer. E se vocês notarem, vocês vão perceber que sempre no mesmo dia da semana que caiu Rosh Hashanah esse ano caiu domingo à noite, segunda e terça. Sempre nesses mesmos dias de semana vai cair Sukkot no seu início, domingo à noite, segunda e terça, como também o final de Sukkot, depois de Sukkot, domingo à noite que vem, Shmini Atzeret e Simchat Torah. Isso não é por acaso e coincidência, se fala que tudo em termos de bênçãos, de efeitos espirituais, de fluxos de energia divina, tudo que pode ser obtido, tudo que foi obtido e que pode ser obtido em Rosh Hashanah e Yom Kippur, são dias maravilhosos, de um alcance fabuloso, com potencial imenso, tudo que pode ser obtido em Rosh Hashanah e Yom Kippur, que nós já obtivemos, tudo e ainda mais pode ser obtido em Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah, só que aquilo que é obtido em Rosh Hashanah e Yom Kippur através de choro, de prantos, de tchuvá, de arrependimento, de jejum e etc., agora pode ser obtido e, em maior medida, em Sukkot, através de alegria, de felicidade, de canto, de júbilo, de dança. E por um motivo ou por outro, por influência externa, o que for, às vezes tem essa percepção errônea, que as pessoas imaginam que a espiritualidade grande, o ente judaico vai se sentir nos momentos de dor, de arrependimento, de penitência e etc., quando se diz, não, vamos agora aproveitar as mesmas coisas, aquilo que pode ser, aquilo que era atraído, que foi atraído, através de tchuvá, nesses dias iniciais do mês, agora nós podemos atrair e ainda mais simplesmente estando alegres, comemorando, celebrando, etc. Por isso se fala que aquilo que se obtém através do toque do shofar no início do mês, isso estava encoberto, estava oculto. Isso pode vir à tona e deve vir à tona agora em Sukkot
e através da alegria, e esse é um dos motivos, das razões da grande alegria e felicidade na festa de Sukkot. Os livros nossos, os livros racídicos, dizem que cada uma dessas datas do mês de Tishrei é significativa e se obtém algo em cada uma delas que vai nos acompanhar durante o ano todo. Em Rosh Hashanah, aqui falando em termos espirituais, o algo espiritual, além das bênçãos físicas, materiais, sucesso, tudo o que nós necessitamos, mas em termos de espiritualidade, se fala que em Rosh Hashanah nós atraímos bitul, anulação a Deus, para o ano todo. Em Rosh Hashanah nós nos anulamos como criaturas diante do Criador, como servos diante do Rei. Em Yom Kippur nós atraímos chuva e perdão para o ano todo. Em Sukkot nós atraímos alegria para o ano todo. Inclusive se fala que Sukkot é chamado na reza de Zman Simchateinu. Zman é tempo, período da nossa alegria, mas Zman vem também do hebraico lehazmin. O verbo lehazmin significa convidar. Zman Simchateinu, portanto, seria, conforme mestres racídicos dizem, o período no qual a gente convida a alegria para a nossa vida. Não só tempo e período de alegria, mas Zman, Lehazmin Simcha. O que nós vamos ter de alegria no ano inteiro depende do nosso estado de espírito, do nosso bom astral, da nossa alegria a partir de amanhã à noite e durante toda a semana seguinte. Em Shmini Atzeret se fala que a gente atrai para o ano todo a atitude de Kabbalatol, de subordinação a Deus, enfim, assim está escrito nos livros racídicos, nos livros mais profundos. Apenas rapidamente, alguns significados adicionais da festa de Sukkot que encontramos nos livros. Alguns dizem por que a Torá prescreveu, por que a Torá prescreveu a celebração de Sukkot logo depois de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Porque se Sukkot está associado às tendas choupanas que os nossos antepassados viveram no deserto, ou as nuvens de proteção que nos cercavam, isso acontecia durante o ano todo. Então, de fato, a gente encontra essa pergunta em rabinos, mestres que escreveram em todas as épocas, por que a Torá então especificou a observância de Sukkot? Por que a Torá escolheu esse período? E há uma série de respostas, não vamos entrar nisso agora, mas existem explicações interessantes que dizem o seguinte: se porventura, mesmo depois do dia do perdão, depois de Rosh Hashanah, se ainda sobrou alguma culpa no cartório, entre aspas, alguma coisa que precisa ser expiada, que ainda não foi, está escrito no Talmud, dizem os nossos sábios, Galut mechaperet, o exílio é algo que traz expiação para a pessoa. Quando talvez imigrantes saibam disso, quando alguém teve que mudar de país ou sair de lugar, fazer relocation, se ele estava acostumado com todos os amigos, com a língua, com o idioma, com a mentalidade num lugar anterior e de repente ter que mudar, é uma coisa difícil, uma coisa complicada, complexa, recomeçar tudo de novo, né? Relacionamentos. Então, por isso os nossos sábios dizem que galut, exílio, é algo que traz expiação, perdão para a pessoa, porque ela passa por um certo sofrimento. Assim também se diz no momento que depois do Yom Kippur, se porventura ainda faltou alguma coisa, quando nós deixamos a nossa casa, num alto exílio, nós saímos do conforto da nossa casa para ir comer na Sukkah, né? Então, galut, isso é um tipo de galut, é um alto exílio, que isso traz expiação e perdão. Se porventura ainda sobrou alguma coisa que precisava ser limpa, precisava ser algum decreto que precisava ser neutralizado, eliminado, então, com esse autoexílio que nós nos submetemos, nós conseguimos isso. Também é conhecido, muito conhecido, o dito dos nossos sábios, que afirma Meshané Makom, Meshané Mazal. Aquele que muda de lugar, muda também a sua sorte, muda favoravelmente o seu destino, etc. Às vezes a mudança de local, ela em si já é capaz de produzir uma mudança de rumo na vida da pessoa. Aqui também essa mudança que nós promovemos durante uma semana,
mudando de lugar, não é? Indo comer na suká, e etc. Isso também simboliza, isso também atrai, desencadeia mudanças positivas no nosso mazal, na nossa sorte e destino para esse ano, na nossa fortuna, etc. Que isso também, essa mudança vai atrair e vai consolidar mudanças positivas na nossa vida. A festa de Sukkot também expressa, principalmente depois do Rosh Hashanah e Yom Kippur, quando a gente pode ter uma alegria completa, quando a gente sai de alma lavada, agora que nós nos reconciliamos, estamos bem com Deus, sabemos que Ele nos perdoou e nos aceitou de volta, agora sim nós podemos estar plenamente alegres e felizes. E por isso a gente demonstra também a nossa fé completa no Criador. Assim como os judeus saíram do Egito sem saber exatamente para onde iam, como iriam sobreviver no meio do caminho, e não perguntaram, não questionaram, saíram com homens, mulheres, crianças, né? E foram, e Deus os encaminhou, os protegeu durante todo esse período, inclusive até assim fala o profeta, que Deus se lembra da bondade tua na juventude, Lechtecha Harai Bamidbar, como você, sem questionamentos, foi atrás de mim no deserto. Aqui também nós demonstramos, saindo de casa, da segurança, do conforto de casa, indo para Sukkah, que na verdade é a nossa fonte de segurança, nossa fonte de proteção, nossa fonte de bênçãos e felicidade é o Criador. Por isso, no Zohar, a Sukkah é chamada de Tzila de Mehemnuta, a sombra da fé. A Sukkah, mesmo que de forma frágil, com teto vegetal, etc., forma uma sombra sobre nós, mas ela expressa a nossa fé e confiança em Deus, que mesmo sem o teto de concreto de casa, etc., mas nós temos consciência de quem nos cerca, quem nos protege, quem nos acompanha, quem nos abençoa, é o divino, a divindade, e essa sombra que nos cerca, ela nos traz a confiança, a alegria, a segurança, etc. Se fala que quando nós pegamos a segunda mitzvah de Sukkot, os 4 espécies de vegetais, e também, tradicionalmente, se move eles para cada uma das direções, 4 pontos cardeais, para cima, para baixo, etc. Então, os livros também falam que isso tem a finalidade, o objetivo de atrair os bons fluidos, de atrair e desencadear energia divina positiva por todos os lados, de todas as direções, em tudo aquilo que fazemos ou por onde a gente vai seguir, etc. Então isso também representa essa nossa expectativa, essa nossa confiança em Deus, de que por toda parte que a gente esteja, ou onde a gente vai seguir, que Ele nos acompanhe, nos proteja, nos abençoe, e assim atraímos não só os bons ventos, mas os bons fluidos, ou as boas energias de todos os lados, de todas as direções, através dessa mitzvah. E finalmente um outro ponto que cabe salientar em relação à mitzvah de Sukkah, que durante essa semana tudo o que você faz na Sukkah é uma mitzvah. Se você come na Sukkah, se você bebe na Sukkah, de repente até você tem um encontro, faça na Sukkah, tome um cafezinho com seu amigo, conversando na Sukkah, se você tem uma Sukkah próxima de você. E isso representa também, simboliza a essência do judaísmo, porque o judaísmo não é dividido em momentos religiosos e momentos laicos ou profanos, não. O judaísmo abrange e abarca todos os aspectos da nossa vida. Existe a forma judaica de você comer, de você beber, de você dormir, de você trabalhar, de você ter lazer e assim por diante. E de fato, os nossos sábios dizem que isso é a recomendação, que tudo que você faz, você faça com intuito elevado, celestial. Ou reconheça Deus em todos os teus caminhos, não só na sinagoga, não só nas mitzvot, mas em todas as tuas atividades. Isso está simbolizado na mitzvah de Sukkah, onde o que você faz durante essa semana de Sukkot, a partir de amanhã à noite na Sukkah, é uma mitzvah, e isso expressa o judaísmo que abrange todos os aspectos da nossa vida.
Existem várias outras coisas ricas sobre Sukkah, que o Zohar nos fala dos visitantes ilustres na Sukkah, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aharon, David, Yosef, e cada noite um deles está encabeçando essa comitiva nobre, e os significados disso, da presença dessas figuras na Sukkot. Então, são aspectos importantes na nossa reza dos dias de Sukkot. Também acrescentamos trechos de Oshanot, que fazem referências aos bons ventos, chuvas e bênçãos materiais para o ano que se inicia. Enfim, tem conteúdos muito ricos e especiais nessa festa, mas que começa amanhã à noite. Por isso, todo mundo que tiver a oportunidade, pelo menos na primeira noite, segunda noite de Sukkot, especialmente, isso é como as noites de Seder, de Pesach, só que em Sukkot, ou seja, no nosso calendário desse ano, domingo à noite, segunda noite, especialmente, de entrar na Sukkah e comer lá, nem que seja um pedaço de pão, mas tem que comer um pedaço de pão, halá, enfim, dentro da Sukkah, depois do Kiddush. Vá à Sukkah mais próxima da tua casa, ou numa sinagoga, aqueles que têm Sukkah em casa, melhor ainda. Durante a semana inteira, quando a pessoa vai fazer uma refeição à base de pão, etc., procura fazer na Sukkah. Mas nessas noites, independente se a pessoa está com fome ou não, há essa mitzvah especial em fazer essa refeição na Sukkah. E aproveitar essa festa e se lembrar disso, que é o período de alegria e de alegria máxima, e que através da alegria dessa festa nós vamos atrair alegria para o ano todo. E interessante que a mitzvah de Akel, bíblica, ela ocorria, a cerimônia de Akel, depois do primeiro dia de Sukkot. E conforme no pátio do Beit HaMikdash, conforme o Rebbe nos explica que isso, a Torá estabeleceu a mitzvah de Akel justamente para a festa de Sukkot, para ela começar num clima, essa congregação, essa reunião começar num clima de alegria, porque tudo aquilo que nós fazemos com alegria, isso tem durabilidade, isso permanece. Todas as mitzvot que o povo de Israel, que o povo judeu assumiu e abraçou com alegria, em todas as circunstâncias, todas as situações, sempre nos acompanharam. Eu queria finalizar só com um pequeno episódio, uma história do Rebbe, que nos foi contada por uma senhora que vive hoje em Jerusalém. O pai dela era um grande cientista, e ela conta como seu pai esteve em Echidut, em audiência pessoal com o Rebbe, e o pai perguntou, o pai dela, o cientista, o Rebbe conversou sobre diversos assuntos com ele, mas depois ele pediu para o Rebbe licença para perguntar algo. E o que ele perguntou ao Rebbe: Rebbe, eu estou vendo aqui, o senhor tem muitos Hassidim, discípulos, alunos, seguidores, o que o senhor espera dos seus discípulos? Interessante, ele contou para a filha a resposta que o Rebbe deu para ele: eu espero dos meus Hassidim, assim como uma pessoa, por exemplo, um Yehudi coloca tefilim de manhã, os filactérios. Então, depois ficam até marcas no seu braço, né, do tefilim que ele colocou no braço, depois que ele retirou também. Mas não só marca no braço que sai, mas significa um Yehudi que começou o seu dia colocando o tefilim, mesmo depois que ele sai da sinagoga ou de casa, quando ele colocou em casa, mas a marca do tefilim, não só a marca física, mas o efeito do tefilim permanece sobre ele e o acompanha depois durante muitas horas ou no decorrer do dia todo. O Rebbe diz, na verdade, assim é e assim deve ser com todas as mitzvot. E o Rebbe diz, o que eu espero dos meus Hassidim, o que eu procuro fazer e fomentar, incentivar, não só que eles façam as mitzvot, cumpram os preceitos, mas que cada mitzvah que realizem impacte a pessoa, que cada mitzvah que façam produza um efeito, e um efeito contínuo que acompanhe a pessoa também, não só desincumbir, fazer a mitzvah, bom, já cumpri, etc. Não, que a pessoa incorpore o efeito da mitzvah, que a pessoa aproveite da mitzvah, que o efeito da mitzvah permaneça e o acompanhe depois também trazendo benefícios. E de certa forma, isso que a gente está incentivando agora, que a gente aproveite bem a festa de Sukkot, a mitzvah da Sukkah, e que isso siga nos acompanhando durante o ano todo, trazendo alegria na nossa vida. Se Deus quiser, o nosso próximo encontro de Akel virtual vai ser daqui uma semana,
na noite, é uma noite especial de Hoshana Rabbah, véspera dos últimos feriados religiosos do mês, Shmini Atzeret e Simchat Torah, e lá nós voltaremos a nos encontrar, se Deus quiser, 20 horas no próximo sábado à noite, e até lá um Chag Sameach, um Sukkot muito alegre e feliz, que traga muita alegria e felicidade para nós durante o ano todo, por toda a vida. Chag Sameach a todos.